São Paulo Centro, 28 de janeiro de 1985. Rolf lê trechos de cartas de Sri Aurobindo. Títulos: Os mundos que compõem nossa existência e Vislumbres de vivências no plano vital. Fonte: BCL, volume 24, páginas 1499 a 1500. Sri Aurobindo, uma carta da seção A Transformação do Físico. Bom, essa carta não fala diretamente sobre a transformação, mas tem uma referência ao físico. O físico não é o único mundo. Há outros mundos dos quais nós nos tornamos conscientes através de registros de sonho, através de sentidos sutis, através de influências e contatos, através da imaginação, intuição e visão. Há mundos de uma vida mais sutil e mais ampla do que o nosso, os mundos vitais. Mundos em que a mente constrói suas próprias formas e figuras, mundos mentais, mundos psíquicos que são o lar da alma, outros mundos acima com que temos pouco contato. Em cada um de nós há um plano mental de consciência, um plano psíquico, um vital, um físico sutil, tanto quanto o plano grosseiro, físico e material. Os mesmos planos são repetidos na consciência da natureza geral. É quando entramos nestes outros planos ou os contatamos que entramos em conexão com os mundos acima do físico. Mais uma vez, é quando entramos nesses outros planos ou contatamos esses outros planos que entramos em conexão com os mundos acima do físico. No sono, nós deixamos o corpo físico somente um resíduo subconsciente permanecendo e entramos em todos os planos e todos os tipos de mundos. Em cada um nós vemos cenas, encontramos seres, participamos de acontecimentos, encontramos formações, influências, sugestões que pertencem a estes planos. E mesmo quando estamos acordados, uma parte de nós se move nestes planos, mas sua atividade acontece atrás do véu. As nossas mentes acordadas não têm consciência disto. Os sonhos são frequentemente apenas construções incoerentes de nosso subconsciente, mas outros são os registros, muitas vezes bastante mistos e distorcidos, ou transcrições de experiências nestes planos suprafísicos. Quando fazemos sadhana, este tipo de sonho se torna muito comum. Então, os sonhos subconscientes cessam de predominar. Achei justamente interessante por causa da primeira colocação dos mundos diferentes, não é? Porque aqui não fala uma pessoa que vive misticamente misturado com mil coisas aparentemente inacessíveis para nós,
Mas tanto Sri Aurobindo quanto a mãe provam a toda hora de serem, assim, terem um senso de realidade e de conhecimento da realidade em todos os sentidos, de modo que, quando agora falam de coisas que para nós não são naturais, familiares, acho que nós não podemos nos recusar de dar o voto de confiança neles do mesmo jeito como damos quando falam, vamos dizer, de nossa psicologia ou das coisas onde a gente consegue seguir ainda, não é? Isso eu acho importante, não ser alguém que vive assim uma coisa que nunca se sabe o que é. Mas gente falando aqui que comprovou assim ser um profundo conhecedor da realidade humana e do mundo e tudo mais. Então acho aí tem tem uma base sólida para nós podermos aceitar uma outra coisa também. Então o físico não é o único mundo. Há outros mundos dos quais nos tornamos conscientes através de registros de sonho, através dos sentidos sutis, através de influências e contatos, através da imaginação, da intuição e da visão. Então, como se tudo dependesse de um certo tipo de avaliação. Então, todos nós sonhamos, todos nós vemos coisas na nossa imaginação. Só para fechar os olhos e já vem imagens. Todos nós podemos sentir coisas que, quando verificamos, fisicamente não existem, mas sentimos. E todos nós recebemos choques, influências, contatos, forças mexendo conosco. A gente sente perfeitamente, sente como tudo talvez mude em nós e nos cria uma coisa. E se você olha ao redor de si, não tem nada físico presente. Mas a coisa mexeu. E mexeu fortemente. Então, em vez de então dizer é uma coisa que não sei o que é isso mesmo que a mente diz. Então, aqui aprendemos que naquele momento não só foi uma coisa como que incidental, que por acaso eu toquei, eu peguei, ou que me tocou, pegou, mas entrar em contato com algo que não é singular e não é isolado, mas que é elemento de um mundo, de um universo, de um plano. Ou naquele momento entrei mesmo num outro plano, outro mundo. Ou naquele momento um mundo de diferente natureza me invadiu, me envolveu, me sacudiu, me penetrou. Quer dizer, como que é uma questão não só de linguagem, mas também de uma abertura de consciência, quer dizer, uma coragem de dizer algo que, através de nossa educação e colocação convencional, seria impossível. Então, ele diz que quais esse tipo de mundos? Há mundos de uma vida mais sutil e mais ampla que a nossa vida, os mundos vitais. Então, só precisa pensar, mundos vitais, mas se pensamos só no fenômeno da vida, quer dizer, nossa vida, a vida de plantas ou de animais, ou as nuvens, chuva, tudo isso é uma grande vida. Então, no momento que vocês, vamos dizer, subtrai de uma planta, por exemplo, o físico e tenta imaginar ou tenta ver a energia, vamos dizer, que a faz crescer, que está dentro dela, mantendo-a viva, porque a planta tem um físico muito sutil. Eu não penso agora em árvore, mas plantas verdes, não? Que tem um físico bastante frágil, muito, não sei, quase totalmente constituído de água, não? Em grande parte, quer dizer, a própria substância física
é muito delgada, é muito fina, é muito frágil. Então só precisa tirar isso e deixar como que é a estrutura de energia que flui aí. É energia vital. E agora imagina imediatamente que ela não tem mais a forma que a cerca e que a aprisiona e que faz com que o circuito se feche em sobre si e se relacione com a haste e desce para a raiz e de lá suba e desce para outra ramificação, mas sempre preso dentro do físico, então se processando, transportando um pouco, mas preso a ela. Então tira o físico, fica energia, mas não mais presa. Agora ela vai primeiro, talvez fica no hábito de formar um braço fantasma, como se diz, não? Que se sente ainda perfeitamente, com que a própria energia tem se estruturada a acompanhar um braço, e depois é óbvio que ela vai embora. E vai agora para onde ela encontrar com um corpo, uma matéria sensível a ela, e onde ela possa aderir ou fazer alguma coisa e brincar, jogar, mexer com isto. Óbvio. E se então existe que tem que existir uma fonte de energia, de vida, que sempre renova toda a vida, senão não poderia haver sempre uma nova vida. Então é claro que esta energia não fica guardada em vasilhas de alumínio ou o que for, ou, assim, tudo tampado, etiquetado, e assim, o tanto já tinha para uma nova vida é tirado e injetado num corpo, mas é uma energia tremenda, que está espalhada por aí, todo canto, e mexe onde pode mexer. É muito claro, é óbvio. Então, realmente é um mundo. É um mundo. E um mundo real, um mundo vivo, um mundo forte. Os mundos depois em que a mente constrói suas próprias formas, figuras, mundos mentais. Então, como se cada pensamento, cada ideia, cada dúvida, cada crítica, cada avaliação, cada positivismo, cada otimismo e tudo mais, cada um desses, vamos dizer, é uma formação, óbvio, vamos dizer, que a coisa se forma e toma uma forma que posso escrever até, quer dizer, materializar, por assim dizer. Então é claro que é uma formação. Então só precisaria, vamos dizer, de sentidos para ver as formações. E já teríamos um mundo perfeitamente. Me ocorreu uma experiência nesse sentido. Toda música são formações do mundo mental. Me ocorreu uma vez, isso era antes da comunidade existir, em Salvador, quando estava ensaiando, na época ainda com piano, com Pierre Close. Quer dizer, ele tocando música e eu elaborando coreografias. Eu tocou Bach, uma coisa, suítes francesas, inglesas. E não sei o que houve naquele dia, alguma abertura minha, alguma sensibilidade especial. Estava a janela aberta, tinha mangueiras lá fora. Então eu vi, assim, à medida que ele tocava, sempre quando tocava, foi assim, o ensaio inteiro. Eu vi, assim, formações se construindo, claras, assim, como que cubos, ou se não cubos, mas algo bem ordenado, mas, assim, levemente se superpondo e se construindo para cima, se edificando, incessantemente, né, enquanto tocava, assim. Se tornou bem visível, bem claro. Então, só como exemplo, nossa, é tão lógico, é tão lógico. É só com uma inércia de percepção nossa, falta de treino e tudo mais, falta de fé, falta de imaginação, mesmo de poder de imaginação, que faz com que a gente não veja isso tão diretamente e incessantemente. Então, seriam os mundos mentais. E os mundos mentais deveriam ter, naturalmente, vamos dizer, todas as ideias que já foram ideadas em toda a história da humanidade. Ideias da Babilônia antiga, ideias de perseguição de cristãos, não sei, 1000 coisas, mas 1000. As coisas mais impossíveis, que nem constam de nossa aprendizagem hoje em dia.
E que então, de repente, se apoderam. Eu tenho outro exemplo. As minhas estruturas sonoras, o primeiro volume, onde eu desenvolvi este gráfico, não? Sobre as capelinhas de cada música. Cada música tem como uma casa, uma capelinha, com arco e tudo lá desenhado, o que basicamente constrói a música. Depois de eu ter feito isto, eu tive a ocasião, na época era ainda amigo, vamos dizer, em relações amigáveis, reais, vivas com Ernst Wittmer, o professor Wittmer da Universidade Federal da Bahia, da Escola de Música Cênicas, compositor e músico. E ele tem umas melhores enciclopédias de música, Bärenreiter, alemão, que nem é concluída, não sei, a letra H, e assim lança assim todo ano um volume, mas o volume vai dentro de uma letra, tem, não sei, 5 volumes de uma única letra, só assim, um negócio enorme sobre música. E estava folheando e encontrei talvez seja exagerado o que eu digo da enciclopédia, acho que sim, mas ela é assim enorme, realmente. E estive folheando e encontrei de repente uma página, me defrontei com um desenho sobre música mais do que semelhante às minhas estruturas sonoras. Mais do que isto, de um cantor da igreja de São Tomás, como de Leipzig, onde depois o Johann Sebastian Bach era vivia e trabalhava, e ele então tinha feito, um músico, era organista lá também, então feito uma pesquisa ou um trabalho nesse sentido, de desenhar música, e tinha justamente assim desenvolvido uma coisa muito semelhante ao que estava fazendo, eu tinha feito já, só foi posterior que descobri. Então, quer dizer, esta ideia estava aí, desde o século XVII, em que ele viveu, estava aí porque para a mente não existe tempo, nesse sentido, isso não perece, não é físico, não é vital. Então estava aí, e não sei se eu peguei isso ou se em mim uma semelhante disposição, possibilidade existia, de modo que a coisa começou a se realizar, a continuar através de mim, uma coisa que ele talvez nem começou, possivelmente já na Idade Média, imagino eu, deve ter tido desenhos semelhantes ou tentativas semelhantes. Então não é nesse sentido uma invenção minha e nem uma particularidade que só hoje pode ser feita, mas assim, peguei a tocha de alguém que viveu 500 anos antes e assim por diante, não é? Então isso é o mundo mental. Está tudo lá, assim, bastante precisamente, podemos dizer. Então quem tiver abertura para isto e quem tiver assim mais consciência, mais percepção, poderia até perceber as coisas. Não só, vamos dizer, pegar a sugestão e desenvolvê-la, ou viver com ela, ou responder a ela, ou o que for. Mas, como eu falo sempre de Bach, Johann Sebastian Bach, que ele concluiu o trabalho de séculos, talvez de meio milênio de música. Quer dizer, a maioria das formas musicais, desde a Idade Média até a época de Bach, ele pegou e concluiu, deu uma conclusão tão definitiva, tão grande, unindo tudo uma única grande obra, que depois de Bach certas coisas não tem mais muito sentido fazer. Só pode ser em imitação a ele, nunca vai ultrapassar, nunca. Ele deu o toque final. Mas não são coisas dele nesse sentido. Mas toda uma herança que ele pegou. Então todo um mundo de forma, universo de formas musicais, que são formas mentais, que estavam aí soltas, inacabadas. Que ele pegou, ordenou, colocou tudo no lugar, concluiu, levou ao maior desenvolvimento, puff, acabou. Então fechou a porta para o mundo, não precisa mais trabalhar nisto.
Então, outro é o mundo mental, uma repartição do mundo mental. Só para mostrar que, no fundo, tudo é natural para nós, mas nós acostumamos a falar nesses termos, de mundo mental, mundo vital. Mundos psíquicos que são o lar da alma. Então a alma não seria só individual e depois devasta, ou num espaço devasto, ou numa solidão, num deserto, ou não sei, no vazio, no oco, coitada, tem que se situar, mas há planos, mundos que são o lar dela, onde está em casa, onde ela, a mãe diz muitas vezes, repousa, possivelmente, um certo tempo depois de ter passado por uma experiência de vida, antes de novo, se lançar para o plano da vida da Terra. E outros mundos, em cima ainda, com que temos pouco contato, para o mundo de supraconsciência, consciência suprema, possivelmente. Ora, em cada um de nós, há os planos correspondentes, um plano mental de consciência, um psíquico, um vital, um físico sutil, tanto quanto o próprio material e físico grosseiro. Ora, os mesmos planos que nós temos são repetidos na consciência da natureza geral. Quer dizer, em toda a natureza tem os planos de matéria, da vida, da mente, do psíquico. E então é quando penetramos esses outros planos, ou entramos em contato com eles, que chegamos a nos interligar com os mundos acima do físico. No sono, nós deixamos o corpo físico e somente um resíduo subconsciente permanece. Quer dizer, a concentração, a consciência, ou a utilização do físico, sua interligação como que espontânea, imediata, com pensamento, com expressão, com calor, com emoção, com atenção e tudo mais, isso sai. Ele fica somente, vamos dizer, com um mínimo de energia, um mínimo de consciência para poder se manter. Mas o resto do nosso ser sai dele. E então entramos todos os planos e todos os tipos de mundos. Em cada um deles, seja ele natureza vital ou natureza mental ou psíquica, nós vemos cenas, encontramos seres, participamos de acontecimentos, encontramos formações, influências, sugestões que pertencem a tais planos. Então, se tivesse algum conhecimento, então o sono e o sonho não seria apenas uma confusa mistura de algo que aconteça alogicamente, mas seria, se tivesse algum conhecimento, se vê, quando Sherbin responde a cartas sobre sonhos ou experiências assim, bom, isso aí, você foi lá, aí aconteceu isso significa aquilo, assim, seguro, não direto. E a gente... Então há uma ordem nisto, e há uma realidade nisto. Só como digo, nossa formação é tão pobre e tão infeliz que nós não temos, ou temos bem pouca capacidade de ler nesses sonhos. Embora tenha, às vezes, não, sonhos que nem são mais sonhos, mas são realmente experiências, vivências mesmo. E coisas tão claras, tão óbvias, tão fortes, tão ordenadas, de um significado tal, talvez a mente não consiga ler o significado, mas há um significado, a gente sabe isso, que tais sonhos ficam assim, a vida inteira com a gente. Fica assim, você sempre sabe isto. Se viveu, nunca mais esquece. Agora, aí, a coisa que
Não, realmente, como é lamentável como somos assim, surdos, mudos, inconscientes, não? Mesmo quando estamos acordados, uma parte de nós se move nestes planos. Mas sua atividade acontece atrás do véu da mente perceptiva, da mente acordada. Nossas mentes acordadas não têm percepção disto. Então, que sempre a gente vive em planos fora do físico, fora do plano material diretamente, não? Com que estamos conectados diretamente. Quando essa influência for muito forte, a gente eventualmente sente e nota. E tem pessoas que têm, vamos dizer, uma mente pouco, tanto frágil, não frágil, mas não muito ativa, e não muito forte em sua estrutura, então as pessoas são facilmente levadas mesmo a terem experiências enquanto vivem, quer dizer, no próprio dia, não? Isso é tão forte que talvez ficam até perturbadas e marcadas por tais experiências. Enquanto onde a mente for, o raciocínio for forte e direto e pega as coisas e resolve as coisas e planeja e tudo mais, aí essas influências têm menos poder sobre nós. Nós deveríamos ter uma consciência que tanto pudesse, vamos dizer, ter o raciocínio em mão e aplicá-lo onde for preciso, o intelecto, mas simultaneamente tivesse a perfeita percepção do que onde estamos interiormente ou vitalmente, ou que ocorre conosco. Quer dizer, uma falta de consciência que temos que é lamentável realmente. Bom, muitas vezes os sonhos são apenas construções incoerentes de nosso subconsciente. O subconsciente é um registro, assim, o mais fantástico que se pode imaginar de tudo, qualquer percepção que tivéssemos tido nesta vida, é tudo registrado, tudo empilhado, não? Deve ser assim, um depósito onde assim não teria jeito nunca. Aí poderia ter uma turma de 3.000 gente e assim super arianes e super cristinas fazendo etiquetinhas e tudo mais e fazendo belos registros e relatos não teria jeito nunca. Porque a cada momento chegam 3.000 novas informações e são empilhadas lá. Então, se você resolve aí 1.000, você já está até por cima da cabeça entre um novo avalanche. Então, como é tanta coisa que fica aí e tudo é vivo, então no sonho, assim, vem as coisas de lá, diretamente, e dançam, não? Nós dançamos confusamente. Então, muitos sonhos, como eu disse, tem simplesmente uma válvula de escape do subconsciente, que aí surge e pinta coisas. Não tem, mas sem sentido, realmente, incoerentemente. Mas outros sonhos, diz ele, são registros ou transcrições de experiências nesses planos suprafísicos. Então, tem sonhos que não são mais sonhos nesse sentido. A palavra também não diz nada. Aquele que chamamos de sonho, então, pode ser perfeitamente uma vivência real, uma vivência legítima, uma vivência simplesmente de nosso ser num outro plano. E o registro, a transcrição, a imagem disto, eventualmente se grava em nossa mente. Então nós sabemos isto. Temos o registro dessa vivência, como que uma testemunha de que tal vivência deve se processar em nós incessantemente. Incessantemente. Só que nossos afazeres, preocupações,
hábitos, de atitudes mentais e tudo mais, são de tal jeito que a gente não presta atenção e não percebe, normalmente. Para as vivências nos planos suprafísicos, que é o plano vital, o plano mental, o plano psíquico, o plano supraconsciente, ou subconsciente, então, isso se misturam. O fator, por exemplo, de espaço e tempo não existe, ou só existe, vamos dizer, como elementos secundários, mas não, vamos dizer, com esta limitação, esta restrição que tem para nós, nosso corpo, vamos dizer. Eu não posso, neste momento, estar num outro lugar do mundo fisicamente, mentalmente já posso. E no sonho é fácil eu dar um passo, estar numa outra cidade, estar num outro lugar. A questão do tempo também não existe. Eu posso viver inteiramente, eu vivo no meu futuro. Não existe futuro passado nesse sentido. Mas as coisas são sem avaliação de tempo. Então, eu posso viver algo como uma experiência real presente, que talvez em termos físicos, eu só chego a encontrar anos ou decênios depois. Quer dizer, as coisas são de uma outra lógica, outra concatenação, outro relacionamento. Isso pode quase dizer, não, que nesse tipo de experiência, muito frequentemente, como que previsões, quer dizer, registros de coisas que em planos interiores já aconteceram, mas não em planos físicos, no plano físico. Que então se vê coisas que, como nós dizemos, acontecerão, o que depois notamos, depois de anos, que estão acontecendo, que já percebemos antes. Então lembramos, eu sonhei isto, eu vi isto. Na verdade, vamos dizer, a coisa no plano interior já foi vivida, já foi resolvida. Estamos apenas no plano físico, chegando a uma situação, a uma constelação que traduz a experiência interior no plano físico. Jean Gebser fez assim, achei genial isso. Ele fala então que nós na nossa vida estamos pós-realizando o que interiormente já foi realizado. Sri fala a mesma coisa, não? Nesse sentido que em Deus tudo já existe, já foi realizado. Não tem nada que pudesse estar em aberto. E que nós então, em nossa lentidão e presos a este mundo físico, a este corpo, a esta duração de vida limitada, a uma consciência só semi-acordada e mil coisas assim, estamos assim, aos poucos crepusculando para conseguir realizar, pós-realizar o que nele já está desde sempre pleno e inteiro. Então isso é muito verdadeiro. Exemplos bem simples. Por exemplo, eu fiz a sequência sobre a morte, né, das gravuras. Primeiro, fui motivado para isto através de algo que eu desconhecia. Quer dizer, eu já deveria ter começado o trabalho nas gravuras, que se destina a uma exposição em julho, há muito. Mas não consegui o jeito, não consegui. E como digo, antes de ontem, ou no dia anterior ainda, à noite, me deu, como se diz, assim, eu tive que começar o trabalho com as gravuras, contra os trabalhos que eu tenho, abandonar e começar. Então comecei, e peguei material, e como sempre, nunca sei o que vai acontecer. Então reuni o material, eu tive o material lá e comecei a mexer. Então tirei uma gravura, achei interessante, e aí uma outra, veja só a coisa se corresponde, como é, e será, depois tentei outra coisa, e
voltei para isto, outra gravura, e depois eu vi de repente, não? É morte. E 5 minutos depois, então, Yara telefona e fala da morte da Silvia, não? Então, o primeiro sinal de ter sido motivado não foi eu. Foi instrumento, vamos dizer, de uma força, de uma comunicação, de uma presença ou de um poder maior do que eu. E me dispôs para isto. E depois saber assumir como que conscientemente. Então dediquei realmente e conscientemente muitas horas, deixei tudo de lado, para construir aquele quadro da morte. Como que ordenando as coisas com isto. Isso foi assim bem consciente do meu lado. E ver ainda muitas coisas correspondendo a isto. E então, quando tinha concluído, então achei que estava pronto. Todo mundo viu, ficou boa a sequência. Uma unidade, uma comunicação boa, serena, calma, madura. Aí então Sérgio lançou a pergunta e disse, como? Você vai deixar assim ou você vai fazer um fundo como você faz para a Torre das Mães e para algumas gravuras, conjuntos de gravuras, não? Que criam esses conjuntos de pano, fundos de pano. Eu disse, não, eu deixo assim, não quero não. E depois então começou a trabalhar em mim. E eu digo, não, eu acho que você tem razão, acho que tem que fazer alguma coisa. Mas é muito grande, não? Ela é muito espalhada assim, tem espaço assim, estendidos para todos os lados, no conjunto. Ah, sim, é você. Nesse momento eu vi de repente como que uma grande ameba que contivesse um plasma, como que um plasma que contivesse as gravuras. E ontem, então, à noite, ele montou para mim um papel no meu quarto, assim, grandes tiras de papel coladas uma na outra, com fita crepe, com uma extensão enorme, quase tomou, assim, metade do chão do meu quarto, quer dizer, uma extensão bem grande. Então comecei, então eu nunca desenho antes, eu já pego logo a tesoura e vou com a tesoura direto. Então, levei 3 horas, sem interrupção, sem nenhum segundo pausar. 3 horas seguidas para recortar. Então ontem o resultado estava aqui. Isso é essa ameba exatamente. E não consegui parar até sentir que a forma correspondia exatamente ao que estava dentro de minha sensibilidade interior. Quer dizer, aí tem alguma coisa que não pode deixar nada a não ser que corresponda perfeitamente. E foram, assim, em parte, realmente questão, a extensão é grande, mas de milímetros, uma curva um pouco mais curva, ou menos curva, coisa desse tipo. Então, outra vez, eu vi, no momento que eu afirmei para ele que faria isto, eu vi esta forma. Talvez não com toda clareza, mas vi esta ameba. E, então, o que eu fiz ontem foi apenas o dar forma material a algo visto interiormente. Então, se a gente fica atenta, a gente poderia talvez descobrir na sua vida muito mais esta inter-relação das coisas. Que as coisas existem nos planos interiores primeiro, depois o plano físico começa a corresponder a isso. Às vezes do contrário também, não? Às vezes a gente prepara algo fisicamente sem saber para quê. Mas também tem que fazer isso, então tem alguma pressão sim. Mas se faz, prepara, acaba mesmo e não tem nenhuma utilidade para isso, no momento, deste lado. Meio ano depois, ou um mês depois, ou 5 anos depois, você pega a coisa e ela encaixa perfeitamente. Naquele momento, naquela vivência, é a resposta plena. Plena isto. Então, como se... Bom, no caso também seria uma pré-elaboração a partir de uma pressão interior de algo que no momento ainda não consegue ser o lugar certo, porque o lugar só vai aparecer 5 anos depois. Aí a coisa vai encaixando.
Mas eu já tive a percepção, já fez a coisa, só precisa pegar e colocar. Não? Isso me vem a partir do poema que eu li aqui, não? Na noite, na concentração. Como eu falei, é um poema que mexeu muito comigo. Ano 44, então foi 79 que isso foi feito. 5 anos, exatamente. 5 anos. E antes de ontem encaixou, assim, tem uma resposta plena, um som pleno, tão pleno como nunca. Então são coisas que a gente deveria começar a perceber mais e mais, não? Para ter uma vida mais rica, mais... É interessante, vamos dizer, quando se pensa, todo mundo tem essa curiosidade, óbvio, de não sei, de estudar livros sobre ocultismo ou coisas desse tipo, né? Assim, símbolos e numerologia e tudo mais, assim. É uma coisa, acho óbvio, assim. Claro que cada intelecto um pouco desperto vai tentar conseguir perceber alguma coisa desse tipo, óbvio. Mas as coisas não estão lá. As coisas estão em nós, estão no mundo realmente. Ou talvez isto possa, em um ou outro caso, como que ajudar, ou mostrar uma linha, ou uma possibilidade. Mas no livro a coisa não está. Na enciclopédia ou no... Mas está só se você souber fazer como que a conexão disto com a vida. Aí a coisa pode ganhar. O caso de, por exemplo, do poema de Ymir, não? Que fiz na palestra, os slides com a música, etc. Que parece que foi forte para todo mundo. São versos que estão dentro de uma introdução sobre a criação, ensaio sobre a criação. O texto cita então esses versos assim, en passant, sem dar nenhuma especial importância. Mas dentro deles há um mundo inteiro, um cosmos, pode-se dizer. E isso então pode ser como que levado, reacordado para a vida. Assim, tudo praticamente, não? Tudo que existe tem a sua vida secreta, tem sua conexão com outros planos, tem algum sentido maior. É um elemento dentro do grande todo. Então, se souber como que libertar estas relações, estas interconexões e avivar, então, penso também que você falou nesse sentido das gravuras, não? Como a gente numa foto de alguma coisa aparentemente só física ou definida em termos científicos e tudo mais, ou convencionais, como isso pode começar a revelar mil aspectos e mil expressões que nunca se tinha percebido diretamente pelo mau encaminhamento que a nossa consciência teve através da educação. Então, só para dizer que realmente nossa vida em tudo está entremeada a cada momento com esses outros planos. Só que, como digo, nosso adestramento foi tão forte que a gente como que não ousa perceber isso. Fica tão, não sei, nesse momento que falo tanto sobre isso, como que despertou, assim, uma sensibilidade maior, óbvio. Então, de repente, eu compreendo aqui, não? Quando diz, em cada um dos planos ou mundos, nós vemos cenas, encontramos seres, partilhamos ou participamos em acontecimentos, encontramos formações, quer dizer, coisas que já estão prontas. E nós, então, naquele momento, estamos diante disso, como viajando, encontrando um templo, uma cascata, um animal, uma flor diferente.
está aí. Então, a coisa já pronta. Ou encontramos influências, um poder, uma força, um calor, um frio, uma vibração, um perfume, um cheiro, um olhar, alguma coisa que influencia sobre nós. Isso fica tão claro. Sugestões vêm algo que, como que falando para nós e nos sugerindo fazer isto, aquilo. E nós vamos ver se é, se não é. É tão claro, não tão real. E na verdade, vamos dizer, se eu agora hoje escolhi esse texto aqui, estudei agora só. Então a mente disse, bom, primeiro disse, para criar material para Ananda foi assim bem utilitário. Eu não vou mais ler a mãe hoje, mas a Orixá Rabino, porque tem menos material. E como temos pouco tempo, então isso pode logo suprir esta falta. E aí então abri primeiro uma outra carta, achei que era um pouco pesada. Então essa eu achei interessante, assim, abrir a visão dos mundos. Mas o que realmente me levou a escolher isto e colocar isso agora para nós, nesta constelação em que estamos hoje aqui, o que eu sei? Deve ter alguma influência, alguma sugestão, algum poder que me motivou para isto, e atendi. Só que nas mentes acordadas não tem percepção disto. É interessante, então ele fala dos sonhos que são construções incoerentes do subconsciente, como falei, mas válvula de escape, a coisa pressionando e se misturando confusamente, ou alogicamente. Mas outros sonhos são registros, frequentemente muito mistos e distorcidos, ou transcrições de experiências nesses planos superfísicos. Então, nós temos vivências realmente, isso é registrado no sonho, naquilo que chamamos de sonho. Olha, é interessante agora, quando fazemos sadhana, quer dizer, quando nós não vivemos mais a vida comum, mista, enfiada em mil mesquinhezas, caçando mil mesquinhezas, mas quando se trabalha com a consciência e tenta intensificar, purificar, controlar, etc., a consciência. Então, esse tipo de sonho, como transcrição, registro de vivências anteriores, se torna muito comum. E o subconsciente, então, cessa de predominar. Enquanto temos a vida mista, confusa, que é a vida comum, então também os sonhos são predominantemente subconscientes. Quando a nossa consciência recebe uma direção, um trabalho, uma elaboração, então os sonhos significativos relacionados a planos mais definidos de consciência, especialmente planos de consciência superiores, começam a ser mais frequentes. Também parece lógico. Claro. Como se nós libertássemos em nós um outro tipo de energia e também, como instrumentos, nos tornássemos mais sensíveis e mais, não sensíveis, mais capazes de corresponder a um outro tipo de comunicação. Acho bem claro, bem óbvio. E agora ele entra especialmente no mundo vital. E aí é muito interessante porque a gente não sabe nada. E talvez, mesmo lendo isso, não vai saber nada também. Mas no mínimo percebe que há um conhecimento sobre isto. Então as forças e os seres do mundo vital, plano vital, têm uma grande influência sobre os seres humanos. Então, primeiro temos que verificar, organizar. O mundo vital é um mundo vital. Ele é enorme. Ora, o pouquinho, a gotinha, a dosagenzinha,
de energia vital que está em cada um de nós é assim um átomo ínfimo de um mundo enorme, de um cosmos enorme. No entanto, esse átomo que temos em nós, essa partícula de energia, nos interliga diretamente, não é indiretamente, diretamente, e necessariamente, inevitavelmente, com o plano vital. Então, de lá pode vir energia, influência, mil coisas para nós, porque temos em nós o que responde a isto. E como a energia de vida em nós é vital, inclusive, então podemos, assim, muito fatalmente e muito fortemente obedecer e estar sob a influência de coisas que vêm do plano vital, do mundo vital. Se fosse alguma qualidade de ordem secundária em nós, a influência nunca poderia ser tão poderosa, tão forte. Mas como a vida em nós está em primeiro plano, somos seres vivos, então a influência pode ser assim total e fatal mesmo. Então é interessante. O mundo vital é, de um lado, o mundo de beleza. O poeta, o artista, o músico estão em estreito contato com ele. Mas ele também, esse é o outro lado então, um mundo de poderes e paixões, luxúrias e desejos, e nossas próprias luxúrias e desejos e paixões e ambições podem colocar-nos em conexão com os mundos vitais e suas forças e sedas. É também um mundo de coisas escuras, perigosas e horríveis. Os pesadelos como os que X teve são contatos com este lado escuro do plano vital. Suas influências são também a fonte de muita coisa nos homens, ou de muito nos homens, que é demoníaco, sujo, cruel e vulgar. Então, talvez repetir mais uma vez como didática, não? Assim, para a gente começar a soletrar uma primeira palavra desse tipo. Então, primeiro, os seres e forças do mundo vital têm uma grande influência sobre os seres humanos. Então, até que ponto cada um de nós é rendido, ou é possuído, ou é influenciado, ou é conduzido, ou é pressionado, ou é sufocado, ou é inflado por um ser vital, uma força vital, um plano vital. Difícil, nós não temos percepção disso. Mas que há influências, há. E talvez muito fortes. Por isso, então, é bom a gente colocar-se outros no banco de escola e aprender, não? Para perceber um dia alguma coisa. Então, de um lado diz ele, o mundo vital é um mundo de beleza. Nós já lemos isso na outra conexão. Foi também, acho, um carta de Cherubino. Onde Gira ainda se tocou especialmente, não? Quando se falou que o plano vital daria justamente o poder da beleza ao artista. Quer dizer, quem tivesse uma natureza vital forte teria um gosto muito destacado, muito próprio pela arte, pela beleza, por tudo isso. É tão claro porque justamente onde a beleza é o pôr do sol, a flor, o pássaro, a montanha, a nuvem, o som, o céu azul, etc, etc. Quer dizer, tudo que comunica esta vida, esta plenitude, este puramente estar aí e viver e ser, existir em plenitude ou no botão, no desabrochar, no brotar, ou com leveza, ou com força, veemência, o que for, tempestade, como tempestade pode ser belíssima, o mar. Quantas belezas tem no mar, quer dizer, das situações diferentes, ou uma árvore, ou um animal, é tudo uma beleza tremenda, tremenda. E aí não é a própria matéria só.
mas a matéria junto com a vida, não? Junto com a sua animação. E a animação, no caso, não é só a energia de vida, no sentido científico, mas é o vento que forma uma duna, não? Que coisa belíssima, ou a maré, o que for. Lua. Então é um mundo vital, é um lado do mundo vital, esta beleza universal. E aí justamente também a nossa falha, não? Assim, muita gente, vamos dizer, convencionalmente se tem noção disso. Então todo mundo decora seu apartamento com flores, com coisas desse tipo. Mas então, a minha percepção, por exemplo, eu tenho muita sensibilidade nesse sentido. As pessoas, por exemplo, que cuidam de flores, não? Aconteceu algumas vezes, ou acontece algumas vezes, no meu quarto, assim, não percebem nada do vital. Então, contanto, uma vez que a rosa é colocada, então ela vai ser mantida de qualquer jeito, não? Se o botão, então, se ainda for uma rosa com botão, não? Então, assim, aí entra uma coisa muito sentimental, que já não é mais da beleza, não? Sentimental, um botãozinho, uma criancinha pequenininha. Mas que essa criancinha rosa não vai ter nunca a força vital, cortar do talo para se abrir, que já é como botão, somente um símbolo, mas uma realidade viva, que não tem mais vida, porque a vida foi cortada, e que aqui estou colocando um cadáver só para enfeitar meu quarto. Isso coisa ninguém percebe. E depois, então, de 2 dias, mais ainda, não? Então a coisa já não tem mais vitalidade. Tem uma aparência ainda, tem cor, tem forma, mas energia vital, uma vida que primeiro tem nas flores, não? Mesmo cortadas, e com a água, como são compostas de água amplamente, isso se prolonga e fica vivo até um certo ponto. Então, depois de um certo tempo, assim, se tem realmente os cadáveres mortos, os mortos no seu quarto, só pela aparência. Ninguém percebe que não tem mais a vida aí. Não é mais a manifestação vital. Isso, assim, é muito frequente. Então, de um lado tem um apego como que exterior à beleza, mas não tem a percepção de sua própria origem. E assim, fica uma coisa totalmente superficial e ignorante, realmente. E sentimental. Tem muito sentimento, que também é do plano vital. Eu só digo para assim, mostrar como as coisas realmente são do plano vital mesmo, não? Tudo isso. Então, poeta, artista, músico estão em estreito contato com este plano vital, do mundo vital, este lado da beleza. Entre beleza, criatividade, crescimento, mudança, tudo esse ciclo que em toda a vida está. Mas é também um mundo de poderes e paixões, luxúrias e desejos. Então, a vontade de ter poder sobre é fortíssima, né? Essa é uma coisa assim, também tão sancionada entre nós pela noção de autoridade, que a gente nem percebe que está dando na sociedade e na família mesmo expressão ignorante a poderes do mundo vital. Não? A mãe, o pai que determina sobre o filho. É posse, é um poder exercido. É um poder vital. Eu tenho mais força física, mais força vital sobre o ser. Por isso eu domino. Por isso depois também quase, muitas vezes, a revolta. Depois, justamente quando a força vital no próprio ser cresce e não mais tolera a influência não justa do outro ser que só se impôs por sua força maior, mas não por uma real ligação interior. Então, aí rompe. Aí então, muitas vezes, a resposta do lado dos pais, então, é doença, morte, etc. Então a própria força vital se volta sobre si, contra si. É frequente também, não é? Então, um abandona o outro, não teve um fundamento real, interior. Só foi o jogo de forças vitais que uniu. No caso de um casal, vamos dizer, que faz uma família, funda uma família, mas que vive em conjunto. Então,
quando um vai, então, justamente, a energia vital do outro, não tendo mais esta interligação, este movimento, então decai. Então vem a depressão, vem o sentir de solidão, de abandono, de vontade de não mais participar em nada, de não querer mais viver, eventualmente suicídio. Então toda a energia vital, como que negativamente e autodestrutivamente se voltando sobre si, porque não tem mais a sua realização, sua satisfação. Tão comum, a gente vive isso. Então isso é o jogo das forças vitais, é o mundo vital. Isso. Como diz, nas próprias luxúrias, desejos, paixões, nos colocam em conexão com os mundos vitais, suas vidas. Então, no momento desse, de engracimento da própria força vital pela ambição, ou pelo querer possuir ou ser, então, eventualmente, então, aí entra um ser vital e reforça e faz seu jogo com aquela pessoa, não? Então, ela vai subindo até onde poder, até cair um dia, porque não tem base, não teve base para isso. Ou quando alguém então está enfraquecido e aí então vem a força vital também negativamente e talvez destrói aquela vida. É muito perigoso, é muito perigoso, em todos os sentidos, assim, muito perigoso, muito difícil. É um mundo de coisas escuras, perigosas, horríveis. E pesadelos, então, são contatos com esse plano, nesse nível da agressão, do sufocamento, do horrível, do não mais pertencer ao plano humano, ou ser despido, e tudo mais. E aí vem, então, a conexão para aquilo que falamos dos campos de concentração ontem. Suas influências de plano vital são também a fonte de muito nos homens, de muita coisa nos homens, que é demoníaca, suja, cruel e vulgar. Então que se libertou então das pessoas lá no campo de concentração, ou se liberta em nós durante o carnaval, não? Que acontece coisas desse tipo, é o plano vital, que entra aqui e se apodera e a pessoa se entrega. Bebe, ou dança, ou perde a consciência em conjunto e se dispõe a maluquice. Então, aí, as coisas pegam. Aí, quanta coisa, assim, em termos humanos, realmente, assim, indigna, e não só indigna, mas horrível acontece durante o carnaval. As pessoas viajam para poder participar e não trabalham para poder participar e economizam dinheiro um ano inteiro para poder participar, não é? No auge. Né? Aí nós vemos o Brasil. No caso, o Brasil é assim está na frente, não? Da corrida mundial atrás das forças vitais, podemos dizer. Podia a força vital no carnaval, no ritmo e tudo mais, é um nível tão baixo, não é isso? Senão, vamos dizer... Mas você vê, então, isso só pode ser evitado se você tiver um controle forte mental. Uma segurança interior muito forte. Ou a sua alma ou a sua mente tem que ser fortes. Se isso for o caso, então você vai poder passar por isso sem levar muito prejuízo. Se você não se abrir demais. Mas sem isso, é quase impossível. Se você é só em primeiro plano, um corpo e uma força de vida, e um temperamento e uma emoção, então não tem jeito para você não. Não tem não. Você vai ser rolado aí, não tem jeito. As crianças todas É óbvio. Não só vendo, mas recebendo diretamente a influência. Bom, para a criança é até, de certo modo, é uma experiência real, porque para ela tudo é importante, ela tem que viver isso. Mas dependeria, vamos dizer, de como nós colocamos isso para ela e como acompanhamos isso. Esta coisa, que nós nos perdemos nisso, então realmente é ruim para ela, ou pode ser ruim. Então tem nela mais
a alma mais desperta de modo que ela resista a isso, mais do que o pai e a mãe. Mas não é educativo realmente a colocação, desculpa. Isso não. A respeito da colocação, essa conexão do artista com o mundo vital. E nós fomos ver ontem uma mostra, uma perspectiva da arte. Se fez no Brasil desde os tempos anteriores à descoberta até o que se faz hoje. E fica bem evidente, principalmente nas manifestações mais recentes, né, como a quase totalidade dos artistas, consciente ou inconscientemente, como que escolheu manifestar esse aspecto do mundo vital, assim, pela incoerência, pela mistura que se vê presente assim, que às vezes aparece assim como um invólucro de uma proposta mental, de uma coisa mais profunda, manifestação pura disso. Quase que a totalidade. Né? Sim. Isso é algo assim que... É ótimo esse exemplo, porque é uma exposição de arte brasileira. Então, se uma professora assim, de educação artística for assim, muito bem intencionada, não? E fizer já grande coisa para seus alunos, vai levar nesta exposição, não? E mostrar tudo. É a arte, né? É o reino da arte. Então, também lá onde podia haver uma influência salvadora, transformadora ou esclarecedora, a criança também vai receber isso já como a melhor coisa que existe na sociedade hoje em dia. Que mundo esquisito, né? E como as crianças são perdidas. Não tem alimento puro para elas, não? Pouca coisa. E os prêmios são dados lá, o dinheiro vai para lá. Então o dinheiro serve a outros afins vitais, reforça o mundo vital, não é? Toda propaganda, hoje em dia, publicidade, é em nível vital, brutalmente, não? Mas brutalmente, brutalmente. Sobre isso não se deve esquecer, ao mesmo tempo que necessariamente nós temos que travar relações com este mundo e não só acho, mas se você é viva, então nem tem jeito, não? Porque sua vida física, orgânica, tem sua emocional, de energia em geral, tem sua fonte lá. E você é de lá, é uma parte sua. Como eu disse, o plano vital nos compõe, nos constitui. Porque tudo depende, vamos dizer, do lance de nossa consciência. Como ela não só encara, mas como ela controla e domina isto. E aí então, outra vez, o que lemos já várias vezes neste período, assim, desses encontros até hoje, o verdadeiro controle, então, não pode ser da mente. A mente não tem controle sobre este plano. Tem que ser a alma do psíquico. Então, só onde isso for forte e real e cândido e decidido, haverá o verdadeiro controle sobre isto. Realmente, justamente como ele mesmo falou na exposição, então faz formações e coloca coisas e ele vai aqui dizer, isso é interessante ainda, a experiência de X é um contato com algo do lado errado do plano vital, que é escuro, paixão, etc. Suas visões de deuses, deusas, etc. são experiências do mundo vital do outro lado. Então, posso fazer assim, um culto com coisas, não? Assim, ritos e tudo mais, e venerar divindades, e assim, fazer preces e tudo mais. Estou venerando o lado vital, ou formações do mundo vital, que se apresentam então uma forma de divindade. Não é divindade, não. Então,
Por isso o homem, não, que depois da experiência quando o mago veio visitar seu mestre, que conta a história chinesa, né, Chuang-Tzu, e o mestre, assim, primeiro não mostrou nada, assim, foi um homem comum, a segunda vez foi, assim, gentilíssimo, amabilíssimo, né, o outro ficou encantado, o mago, né, disse, mas que coisa, ontem, assim, não vi seu mestre realmente, hoje, como ele mudou, assim, que homem fantástico, maravilhoso. E a terceira vez, então, quando entrou, então, o mestre, assim, com que roncou para ele um pouquinho, aí o outro fugiu, né, de vez, e foi embora, e horrorizado. O mestre disse, bom, tinha um pouquinho de força do meu calcanhar, né, assim, do poder que tinha realmente, aí ele já se assustou, coitadinho. Então, o discípulo que acompanhou tudo isso, que trouxe o mago, tu disse, olha, eu assim aspirei durante muitos anos me tornar alguma coisa no plano espiritual. Eu vejo, não sei, não entendo nada, mas nada. Para mim está tudo confuso. Não. Me perdoe, mas eu desfaço meu pacto com o Senhor e volto para casa. E foi para casa, se uniu à sua mulher outra vez, cuidou de suas batatas, alimentou seus porcos e ficou lá. Então, há muita verdade nisso. Muita mesmo. Melhor isto do que alguém falsamente se dando arte espiritualmente. Muito entendido no assunto. É perigoso. Quer dizer, é uma caminhada bem real e bem que não pode ser proposta para qualquer um. Realmente não. Sempre me marcou a consciência a história de Ramakrishna, não? Que vem um rapazinho participar do círculo dele, os discípulos, e está aí, assim, ouve, assim, se inflama, entusiasta, e não dorme, não come, não faz mil coisas, né? E Ramakrishna então diz para ele, depois de um certo tempo, o que você faz aqui? Este não é seu lugar, não. Vai para a vida, casa, trabalha, faz negócios, funda família, aí lá está seu lugar. Aqui não. E então ele vai. É real a história. E realmente casa e faz família e é um ótimo, assim, faz fortunas. E ele depois não só vai emprestar dinheiro à missão Ramakrishna, mas ele vai ser o fundador da missão Ramakrishna. Hoje em dia, uma rede mundial de hospitais, asilos, etc. Então, quer dizer, não sei até que ponto Ramakrishna intuiu isso. Deve ter tido uma intuição nele, mas não, não no nível parlamentar, isso é claro. Mas alguma coisa, não? Uma possibilidade, eu diria. Quer dizer, ele voltou depois para Ramakrishna e foi seguidor dele, mas colocou o que ele tinha assim, amplamente à disposição da obra. Não? Então tudo isso assim mostra, não? Como a própria gente tem pouco conhecimento e como você tem que ser cuidadoso em até animar pessoas, não se aproximar destas coisas e o que sabemos. Por isso, a colocação de Srila Aurobindo que cada um tem que resolver em sua consciência e a partir de si o que ele quer fazer e tem uma carta muito significativa de Srila Aurobindo que responde a alguém, diz, olha, se você tem necessidade de um guru ainda e precisa de alguém, então eu me empresto para esse papel. Então,
tudo bem. Mas, na verdade, só tem um guru, que é Deus. E o resto é tudo. Então parece isso é como eu falei da mãe, não? Como ela trabalha com as pessoas, até no plano emocional, afetivo, e usa os poderes que ela tem fortes. Até que a pessoa esteja pronta para ela própria se relacionar com Deus. Naquele momento a mãe recua, não abandona, óbvio, mas não precisa mais fazer esse trabalho com a pessoa, porque a pessoa já está aberta a algo maior. Isso é a única razão do contato. Jamais seria alguém prender as pessoas a si. Não tem sentido. Eu sou como que ser o promotor de um movimento na pessoa, um movimento que até então você fica impedido, ou encrencado, ou imaturo que for, para poder abrir isto e, através de uma energia purificadora, ou libertadora, ou o que for, fazer com que essa chama possa se elevar e possa ser uma chama individual em direção ao divino. Essa seria a única razão de pessoas existirem que se propõem a ajudar outros. Acho que outra razão não pode ser, não. Ou então, em conjunto, construir alguma coisa para que o que é avançado e novo e maior possa crescer em nosso mundo. Isso também. Mas acho que o resto... E qualquer aí... Bom, é complexíssimo tudo. O que entra aqui também deve ser essa mistura de coisas, não? Por exemplo, se tem alguém que possivelmente tem uma alma mais velha, assim, mais força, mais experiência, mais conhecimento, pode ir sim, do ser, mais ligação ao alto, mais diretamente. Então é importantíssimo, acho, uma tal pessoa se dispor a trabalhar com os outros e pelos outros. Isso eu acho óbvio. Seria assim, escuro egoísmo se isso ficasse para si só. Acho que nós temos que estar juntos para todos avançarem mais rapidamente. Mas aí justamente, então, é a resposta, não? Que vem dos outros. Então, se fosse nesse nível, vamos dizer, de conhecimento, ou de crescimento de fé, ou o que for, então seria fácil o trabalho, direto. Mas então vem 1000 esperanças, 1000 infantilidades, 1000 carências, 1000 imperfeições, coisas não acabadas, que estão nos outros. Que estão, vamos dizer, para os quais é bom essa ajuda dada, esta orientação, esta linha, esta força, E de repente, então, uma avalanche de coisas subconscientes, não conscientes. Como eu digo, coisas que a pessoa não recebeu na sua vida, ou está procurando e esperando. Então, tudo isso se lança juntamente, misto. E de repente, então, surgem os conflitos, porque não é nesses níveis que a orientação deve ser feita e que a ajuda deve ser dada. Ou, no mínimo, não foi. Não é aí. Mas aí, então, a situação, como a mãe, não? Assim, quantos casos lá, não? Que também as pessoas com problemas de divórcio, problemas de doença, problemas de não sei, de família, e
esperando tudo para ela, não? E ela então deve resolver, e deve rezar pela pessoa, deve não sei aqui. Então ela diz, não? Umas vezes ela diz, olha, depois de sair alguém, ficar para me limpar, para me recolocar, para poder receber o próximo limpo ou limpa. Porque esta coisa, que então vem, as pessoas não distinguem, então parece que podem receber tudo, ou podem resolver todos os seus problemas com uma tal pessoa. Aí então, isso não é possível. Também, cada um vive para ele próprio resolver seus problemas. Agora, nos níveis onde é possível esta ligação, esta ajuda, este avanço, aí sim. Mas não em tudo. Mas como eu digo, então, aí não tem jeito. Ou você se dispõe, e eventualmente se desgasta e se doa, mesmo você perdendo, ou você se isola e faz seu eremitério e não participa. Essa é a experiência de todos, não? Que estão na frente, todos. O exemplo mais forte é Cristo. Isso não é incomum que alguém que está na frente da sua vida. Não é incomum, não. Indiretamente acontece sempre. Mas, como eu digo, sobre isso não se deveria nunca perder de vista que uma tal pessoa só existe, na verdade, para levar aos outros a sua própria verdade maior, não para atender a seus problemas, negócios, assuntos de vida. Isso é dela, é da pessoa. Eu tenho que resolver isso. Mas, como eu digo, aí não há distinção. E como que uma subconsciente, uma bruta esperança no ser que agora tudo vai ser bom, tudo vai ser resolvido. Não pode. Porque não pode pular estágios, não pode. Não pode. Não sei, para mim é tão claro, tão lógico isso, tão óbvio. Como que uma preguiça também, assim, uma esperança infantil mesmo, como que houvesse um toque mágico que de repente fizesse tudo correr e ser resolvido, ou se resolver. Impossível. Impossível. E no ashram foi interessante, não? A mãe, um poder assim, bom, um poder que encharcava milhas ao redor, não? Com força e com vibração, assim, perceptível mesmo. Então, quem estava lá com ela, assim, mas ficou a vida inteira lá e as coisas corriam harmoniosamente, amplamente. Não em todos, não em tudo, mas em geral sim. E todo mundo, assim, ligado a ela, preso a ela, e ela atendendo e ela assumindo tudo isso, em detalhe, em detalhe. No momento que ela morre, que ela vai embora, aí a coisa se abriu. Então, por exemplo, tinha um chefe de um departamento, a comunidade lá é muito organizada, né? Como tanto Sri Aurobindo quanto a mãe são pessoas de mentes fortes, a mãe que afinal assumiu isso. Então, tudo muito organizado. Departamento, vamos dizer, dos veículos do ashram, dos automóveis, pessoas que só cuidam disto, tanto de lavar, cuidar, pintar, consertar, quanto também fazer os transportes, só isto. Departamento de sonoplastia, só isto. Gravações, o que for. As próprias pessoas fazendo os concertos nos aparelhos se dedicam a isto. E assim por diante, também de teatro, de pintura, de tudo. Então tinha um chefe de um departamento, assim, eu conheci ele, assim, nós não tivemos assim, relações mais fortes, mas homem, assim, amável e ótimo relacionamento, e uma pessoa, assim, fidelíssima e lidava com dinheiro. Muito dinheiro vinha para ele e bastava a mãe morrer, não sei, 3 meses depois, 4 meses depois, ele pegou dinheiro do seu departamento, enfiou não sei onde, no bolso dele, ups, de repente a proteção dela sumiu, de repente
como agora não acham, assim, muitos grupos, muitos egos, muitos interesses, muitos... Não tem mais o poder que equilibra, nós que puxa. Não tem mais. Então, nesse momento, a coisa, depois de meio século, ela está lá, não? Flui, porque comenta. Já recebi assim, não, aquilo lá não é coisa que funciona bem. Como é? Influi negativamente. O que influi negativamente? Que lá no ashram, que exista, em parte, desordem, desobediência. Não influi negativamente, é o mundo. Sim. Isso é, eu digo, então mesmo as pessoas, sob a influência de meio século, de um poder como a mãe, que é único no mundo mesmo, e durante esse meio século se relacionando harmoniosamente e cada um consciente daquilo que deve ser alcançado, no mínimo isto. Ou talvez não assumindo vivencialmente, mas consciente. E funcionando. Tire depois do meio século esta influência que segura todo mundo e a coisa despenca e... Mas tantas tendências surgem e aparecem que, com a presença dela, nunca apareceram. Mas a própria pessoa como que nem sabendo. E ela tinha muita consciência disso, não? Ela, assim, tem comentários dela horríveis. São as pessoas que acham, não? Assim, amargas, horríveis. Ela fala com uma abertura, uma visão claríssima de cada um. E ao mesmo tempo não se negando a topar, segurar, proteger, trabalhar invisivelmente em cada um. Por até que ponto depende, como eu sempre disse, da abertura da pessoa e do poder, ela fala do poder de recepção da pessoa. Se ela se abrir realmente e cultivar seu poder de receber a influência dela, ela vai ser trabalhada. Mas se ela só botar um verniz e se sente segura lá e vai seguindo e faz suas coisas, mas sem perceber que cada momento conta na evolução dela. Então, assim, tanto a nossa vivência aqui também, não? Temos a escala menor, mas assim, então eu só digo mais uma vez, ninguém, nem o ser mais divino como a mãe, quer dizer, mais maior, pode, em termos reais e definitivos, fazer o trabalho que cada um tem que fazer consigo. Não pode. Não se engane. Tem uma parte, como eu digo, de vida, de personalidade, que é de cada um. Ele tem que resolver. Pode receber ajuda nisso, orientação, tudo bem. Se ele segue. Mas, o resto... Senão seria outra vez, como o Sri Aurobindo coloca tantas vezes, contra a própria estrutura do mundo. Quer dizer, é um mundo que deveria, através de trabalho e esforço próprio, se reencontrar na sua natureza divina. Mas não será um toque mágico, uma magia genial do mago Deus, que vai milagrosamente mudar as condições. E ele próprio, a influência supramental, lemos isto, trabalha nas condições, sob as condições uma vez estabelecidas. É um mundo que está se evoluindo de uma inconsciência para uma consciência. E que nesta aventura, nesta marcha, tem que ser vivido, tem que ser vivido. Aí não tem uma ajuda, então, dentro destas condições, para que aconteça mais diretamente, mais intensamente, mais decididamente, não só pela metade, isto sim, mas nas condições. Mas não tirando as condições, botando todo mundo aí numa cama de pétalas de rosa e de lótus e com incensos, assim, voam as almas para o céu. Não. Não pode ser, não.
Então, você falou em alma velha. Sim. Então, naturalmente, tem almas novas, assim, como seria isso, essa distinção? Isso a mãe faz a distinção em os passos da alma, da 955. É um artigo que a gente leu muitas vezes aqui já. Alma velha, justamente, eu falei sobre isso recentemente até numa... se outra vez, congelando um pouquinho. Que justamente na dimensão da alma, as noções como que se invertem. A alma velha seria a alma que já passou por 1000 vidas, acumulando experiência e amadurecendo, e não só amadurecendo, mas como acumula as experiências de uma vida, de uma outra vida, outra experiência em cada vez, então a própria alma se torna rica, potente, complexa. E, como a mãe diz, uma personalidade de alma, quer dizer, um ser organizado. As almas novas são as almas que são o plasma de ser psíquico, mas sem ter forma, sem ter um feto, um embrião. Seria no sentido assim, que não tomaram forma? Não tiveram ainda, vamos dizer, experiências suficiente, um número suficiente para serem forjadas já numa forma determinada, numa consciência determinada sobre as coisas. Nós apenas trabalhamos massageadas para que um dia possam ser um ser. Enfim. É um longo crescimento. Então não pode ser de uma vida para outra, por assim dizer, não? Não sei, eu comentei e parecia naquele dia assim lógico. Quando começo, você vê na mitologia cristã, se fala só de 2 homens, Adão e Eva. Então só 2 que são os primeiros. Adão, inclusive. E semelhantemente em todos eles, não? Vamos dizer, começa. Ele seria a alma mais velha sobre a Terra. Quem tivesse a alma dele, teria a alma mais velha, mais evoluída. Os homens pré-históricos, um grupo pequeno, não muito potente, em meio à natureza. Pequeno. Então, cuja alma estivesse, ou pudesse descer até lá, tivesse sua origem lá, então já passou do homem pré-histórico até hoje, por uma série de vidas diferentes. Então, como a população aumenta cada vez mais, então novo estofo de alma, por assim dizer, tem que ser colocado. Porque cada alma é individual. Então, é a descendência, entende? Quer dizer, a filiação. Quanto mais sua alma, quanto mais ela é uma alma que já vive nos primórdios do mundo, certamente tanto mais madura ela é. E cuja alma começou só na Idade Média, ou na Renascença, ou não sei, ou esse século, então, não tem muita coisa ainda. Mas, assim, para se interessar por assunto espiritual, assim, não precisaria ser uma alma velha necessariamente para começar a pensar em coisas, ter um pensamento elevado. Eu não entendi a sua colocação. O que eu esqueci de dizer? Ou você disse? Quando a pessoa começa a interessar por assunto espiritual, né? Sim. Ela seria uma alma velha? Não necessariamente, mas uma alma que talvez começasse a tomar consciência, não? De sua própria natureza, ou no mínimo da região a que pertence, ou da existência de uma região mais real para ela, não é? Certamente uma primeira percepção de si mesma, com certeza. Ora, porque quem toma o interesse em coisas espirituais é a mente, não é a alma.
Mas é uma mente então influenciada pela alma, possivelmente, certamente. Se o interesse é real. Aí então essa percepção interessantíssima de Sri Aurobindo fica tão claro agora também em pensamentos aforismos, né, que diz que primeiro ele odiava, não, assim, odiava e detestava de prostitutas, de criminosos, etc. Até ele ver de repente que são almas que assumiram esta existência para terem uma experiência determinada que falta para o amadurecimento da alma seu. E que a partir desse momento ele não conseguiu mais odiar esse tipo de pessoas e repelir. E talvez houvesse almas mais fortes neles do que as pessoas comuns. Não acontece muita coisa na vida. Bebê tosse, vai para o médico, um remédio, faz piquenique, vê televisão. Nossa, quem está lá embaixo, ele vai ser trabalhado duramente, não? Por todos em sua região e pela sociedade que faz a moral. Então, você deve trabalhar tremendamente naquelas almas. Então, você vê como onde fica a nossa boa consciência, nossa visão do certo, do errado.